Boa noite, queridos amigos ouvintes da Rádio Fraternal. Estamos aqui, mais uma vez, para uma palestra, Palestras na Fraternal, este programa tão abençoado, rico de ensinamentos, em que recebemos colaboradores, amigos, palestrantes, que nos trazem sempre uma elucidação de algum tema, para que possamos aprender um pouco mais. Hoje está aqui conosco a Elisete Leandrini, palestrante, expositora, servidora da doutrina espírita de longa data. E o tema da palestra será o perdão. Seja bem-vinda, Elisete, e que tenhamos todos uma ótima palestra. Muito obrigada, quero iniciar agradecendo pelo convite para estar aqui com amigos, falando para amigos. E o tema que eu escolhi foi o perdão. Jesus falava muito a respeito do perdão, ensinou muito a respeito de perdão em diversas passagens do Evangelho. Perdoar 70 vezes 7, dar a outra face. Na própria prece que ele nos ensina, perdoar aos nossos inimigos. Nós pedimos perdão e pedimos que também possamos ser perdoados. Perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E quando eu penso nessa frase da prece, eu penso, perdoai-nos porque somos ainda imperfeitos, erramos muito, mas ajuda-nos, Senhor, a compreender e a perdoar aqueles que ainda não te conhecem. E o perdão é um tema que a gente fala muito sobre o perdão. E na dificuldade que nós temos tantas vezes em perdoar. Então eu pensei numa reflexão a respeito do perdão de forma muito simples e muito prática. Iniciando, por que é bom perdoar? Por que perdoar? Primeiro, para receber o alívio, retirar de nós mesmos um peso imenso que carregamos quando temos uma encrenca qualquer com alguém. Muitas vezes a gente perdoa o que aconteceu e ficamos ressentidos com a pessoa. Nós resolvemos uma situação conflituosa, uma situação que deu errado em nossa vida e ficamos com raiva. Mesmo quando fomos nós que fizemos algo que não foi bom, nós resolvemos a situação e não nos perdoamos, nos sentimos culpados, né? E sentimos a dor que é levar uma situação como essa pela vida afora, né? E quando aprendemos a perdoar, percebemos que nós crescemos, que nós nos emancipamos. Daí a razão do porquê perdoar. Para ficar em paz. Já que, quando a gente não perdoa, a gente fica ligado àquela pessoa que nos fez um mal. Ao invés de nos ligarmos às coisas boas, ficamos como se fosse com um pensamento de fundo em nossa mente, ligado sempre àquilo justamente que nos causa sofrimento. Daí porque perdoar é bom para quem perdoa mais do que para quem é perdoado, né? E, seguindo, a gente pensa, o que é preciso para que a gente perdoe? Como eu disse no início, é importante que a gente tenha de maneira prática a nossa reflexão de forma muito simples e muito prática, para que a gente tenha um caminho. Então, o que é preciso para perdoar? Primeiro, a gente precisa entrar em contato com a dor. Para que a gente transforme, faça uma transformação no nosso sentimento, na nossa emoção. Sem entrar em contato com a dor, nós não conseguimos iniciar o processo do perdão. E muitas vezes, quando a gente entra em contato com essa dor, nós percebemos que muitas vezes nós provocamos. No contato com o outro, com aquele que nos ofendeu ou que fez algo de mal contra nós,
Muitas vezes a gente sabe, e é bem assim, a gente sabe o que causa uma irritação no outro. E nós não deixamos de agir justamente para puxar do outro o que ele tem de pior. Nós fazemos uma ligação difícil assim. Quando nós convivemos com pessoas que nós sabemos que são irritáveis, violentas, a gente sabe muitas vezes na convivência o que provoca aquela explosão. E muitas vezes nós fazemos de uma forma a que aquela pessoa faça aquilo. E aí nós nos colocamos na situação de vítima e ficamos com muita raiva, ficamos culpando o outro. E quando a gente pensa a respeito disso, não adianta buscar quem foi culpado. Ele falou aquilo porque eu falei isso, o outro falou aquilo porque eu falei aquilo. Buscando o culpado, a gente fica cada vez mais distante do perdão. Então não se procura quem é que foi culpado por uma situação. Perdoar é só perdoar. É só compreender a fraqueza do outro, porque às vezes nós sabemos um pouquinho mais que o outro. E muitas vezes o outro é um ser ainda ferido. E até como a gente tem o exemplo de um animalzinho, quando você tem um animal que está ferido, que está com dor, você vai tentar ajudar e ele te morde. Então, dessa forma, nós podemos fazer para compreender a limitação do outro, o momento que o outro está passando e aquilo que ele não sabe. Ele não sabe. Se nós sabemos um pouquinho mais, cabe a nós resolver a situação. Sempre pensando que nós não estamos numa competição. Eu não preciso ter a última palavra. Eu preciso salvaguardar a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. E muitas vezes se torna a situação muito difícil. E é importante a gente lembrar que nós temos à nossa volta espíritos muito amorosos, prontos a nos auxiliar. Então a oração é um dos mecanismos que nós utilizamos para ter a ajuda que precisamos para perdoar, porque muitas vezes é muito, muito difícil mesmo, né? A espiritualidade, ela está à nossa volta. É preciso que a gente faça a ligação, eles estão sempre disponíveis. Nós é que nos fechamos. Muitas vezes na prece a gente pede tanta coisa, mas não ouve a resposta, porque continua sempre só pedindo, né? Uma outra coisa que é importante da gente pensar a respeito do perdão é que para a gente entrar em contato com a dor que nós temos para então perdoar, nós temos mecanismos de defesa. Ninguém gosta de sentir dor. Então nós, no automático, fazemos barreiras. Essas barreiras são várias. Então a gente pode fazer uma das barreiras que nós fazemos, dos mecanismos de defesa, é negar. Fingir que nada aconteceu. Então nós fingimos que nada aconteceu e guardamos uma mágoa, uma raiva, que mais ou menos é a mesma coisa, né? A mágoa é uma palavra bonita que a gente inventou para quando a gente está sentindo muita raiva. Então a gente fala, estou muito magoado. Significa, estou com muita raiva. Muita raiva. Então quando nós negamos, nós não perdoamos. E aí nós damos desculpa, assim, mas isso já faz tempo, deixa para lá. Eu só posso fazer essa reconciliação pessoalmente, deixa para amanhã. Outras vezes a gente fala, vou deixar para a próxima encarnação. Né? Nós espíritas, né? E aí a gente pensa assim, né? Será que na próxima encarnação eu vou ter a mesma oportunidade que eu tenho agora? Será que se eu não deixar para outra encarnação, será muito mais difícil
a situação, eu sei como eu estou agora, como estamos agora, como viremos, nós não sabemos. Então, por que não fazer essa reparação enquanto ainda estamos no caminho, como diz Jesus, né? Mesmo porque o espírita sabe que, mesmo desencarnando, nós levamos as nossas desavenças, e muitas vezes são processos difíceis, processos de obsessão, porque nós não consertamos uma situação, muitas vezes pelo nosso orgulho, que é uma outra barreira, né? Uma outra forma, um outro mecanismo de defesa, que é um mecanismo de defesa emocional. Muitas pessoas têm muita dificuldade de se desculpar, de pedir perdão, acham humilhante dizer que errou, pensam na humilhação de pedir perdão e não ser perdoado e receber uma recusa. Então é muito difícil esse tipo de barreira que nos impede de fazer uma reconciliação e de retirar de nós a dor que aquela situação provocou, né? Existem as falsas concepções sobre o perdão, né? Então, uma delas é quando nós somos assim apáticos. Quando eu sou apático, eu digo assim, aquela pessoa não tem a menor importância para mim. Então, ser indiferente a alguém não significa perdoar. Zerar aquela pessoa de nossa vida também não significa perdoar. Uma outra coisa que nós fazemos, que a gente às vezes acha que perdoa, é ser passivo. Então, a pessoa que é passiva, ela se deixa agredir o tempo todo. E ela não liga, e ela acha que isso é perdão. Isso não é perdão. O passivo, ele não está perdoando, porque ele fica ofendido, ele fica magoado, ele fica com raiva. Uma outra coisa que a gente faz, achando que está perto do perdão, é apoiar comportamentos que não são bons, perdendo a oportunidade de auxiliar aquelas pessoas que praticam esses comportamentos, de melhorar. Muitas vezes nós temos a função de orientadores de algumas pessoas que estão à nossa volta. Eles dependem da nossa orientação e da nossa correção. Então, todas as vezes que apoiamos comportamentos inadequados, que deixamos acontecer várias vezes, porque existem pessoas que pedem desculpa e fazem novamente o mesmo erro. E a gente, todas as vezes, aceita as desculpas. E é importante que a gente pense que, sendo assertivo, ser assertivo é falar o que a gente precisa falar. Sempre no tom certo, no momento certo. Eu não vou tentar ser assertivo com alguém no momento de fúria, no momento de desequilíbrio. Então, deixar passar, esperar um momento e conversar a respeito, porque muitas vezes aquela pessoa, ela está pronta para compreender aquilo que nos magoa, que nos ofende, porque tem pessoas que não sabem. Existem pessoas que são muito embrutecidas no nosso convívio. E eu sempre falo que é como a história que às vezes eu contava a respeito do vaso. Às vezes a gente tem em casa um objeto, um vaso muito valioso, muito precioso e muito caro. E a gente cuida muito bem do vaso. E aí vem alguém estabanado, ou uma criança vem correndo e bate no vaso e quebra o vaso. E a gente fica muito bravo. A gente repreende com muita força aquela criança. E a criança não entende, porque para ela não fez nada de tão grave, ela só quebrou o vaso. Porque justamente ela não sabe o valor do vaso. Nós sabemos o valor do vaso. E existem pessoas que passam pela nossa vida assim, como tratores, quebrando, desarrumando e sendo verdadeiramente pessoas muito grosseiras,
com todas as outras. E muitas vezes o que elas precisam é saber que aquilo que elas fazem não é bom. E nós podemos ser assertivos e falar: olha, quando você faz dessa forma, para mim não é bom. Será que a gente pode modificar, ou você pode modificar? E aí a pessoa muitas vezes se dá conta, porque é uma insensibilidade que faz com que a pessoa nem perceba o quanto ela está ofendendo, né? Uma outra coisa que a gente pensa a respeito do perdão é que ele nos retém naquela situação. Então, quando a gente chama-se ressentimento, a gente fica o tempo todo lembrando da situação, lembrando do que aconteceu, com raiva daquela pessoa. E preso. Na verdade, o perdão ele nos liberta daquilo que foi ruim. E se a gente não perdoa, a gente fica ligado, parado, não vai adiante. Há um tempo atrás, eu fazia um trabalho voluntário num lar de idosos. E ali eu ficava ouvindo. E era muito triste de ver aquelas pessoas que tinham sempre, às vezes repetiam toda semana a mesma história, a história de mágoa, a história de algo que aconteceu num passado tão distante, e aquelas pessoas ali ressentidas, novamente paradas naquilo que foi tão ruim para elas. E eram a maioria dos idosos que tinham ali. Lógico que no meio tinham alguns outros que tinham aquele brilho daquela pessoa que compreendeu o outro, que compreende a situação em que se encontra e que conseguiu perdoar. A aparência, o rosto, o olhar é muito diferente. Eu fiquei nesse lugar muito tempo, né? Então, eu acho que eu ouvi da mesma pessoa pelo menos 10 vezes cada história, e elas se uniam para contar uma mais do que a outra, sempre coisas do passado, mas coisas ruins, e eu sempre puxava, mas o que aconteceu de bom ali? E era mais difícil. Então, é só para mostrar como a pessoa fica presa ao passado, à dor e ao sofrimento. Então, quando a gente não perdoa, a gente entra num processo que o mal continua conosco. E o que a gente busca, e o que eles buscavam, que eu percebia, era uma revanche, a vingança. Então, o que é a vingança? É querer que o outro que praticou o mal contra a gente também sofra a dor. E como a gente tem um verniz social muito grande, a gente muitas vezes não quer ser o vingativo. Então a gente pede que Deus resolva. E olha, na vida tudo passa, mas Deus está vendo. Um dia depois do outro. E quantas frases a gente ouve dizer buscando que Deus se vingue por nós, daquele que nos fez o mal. A vida dá muitas voltas, como se diz. E é muito triste, porque esse processo não nos tira daquela energia que é tão difícil. E é um processo, né? Na verdade, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para que a gente possa aprender, crescer, melhorar. E são desafios, esses desafetos, essas entraves que acontecem e que nos ofendem tanto, que nós muitas vezes somos obrigados a conviver. Eles são os nossos desafios. Nós vamos buscar o nosso crescimento. E não é fácil, perdoar é um processo, né? Muitas vezes a gente foi ensinado, educado mesmo, em relação ao perdão de uma forma que a gente agora pode corrigir. Quando a gente era mais jovem, muitas vezes, a gente foi ensinado assim, olha, se alguém te bater, você bata também. Ou então, a gente brigava com algum amiguinho, e aquela pessoa que era para nos orientar dizia assim, bom, agora vocês vão ficar de bem. Num processo obrigatório. E aí fica de bem dele. Aí você fala, tá bom, vamos ficar de bem.
agora dá um beijinho nele. E era uma coisa muito ruim, dava muita raiva. Aquilo não era o perdão, mas eles nos ensinaram da forma como eles achavam, achando que estavam fazendo bem. E nós, no nosso amadurecimento, vamos percebendo que perdoar não é por obrigação. A gente precisa querer e é um processo. E quando ele é muito difícil, quando o fato que ocorreu é muito grave, causa uma dor muito grande, é como se a gente tivesse um ferimento grande. Para um ferimento grande, nós precisamos ir para o hospital. Significa que a cura demora. É preciso ter paciência com o nosso tempo e com o tempo do outro. E quando o ferimento, a dor é pequena, já só um band-aid já resolve. Então, o importante é que a gente perceba que é um processo, que é preciso que ele seja verdadeiro. E para ele ser verdadeiro, nós vamos usar o sentimento, a inteligência, a razão. Ele não vai ser por obrigação, nós vamos compreender a situação. E não significa, muitas vezes, que quando a gente perdoa, que as coisas vão continuar como era antes daquilo que aconteceu. Então, os momentos de reconciliação que nós temos, eles são muito importantes para a gente avaliar relacionamentos. Então, se eu pego ovos para fazer uma omelete, depois que eu quebro os ovos, não tem mais como eu restaurar aquele ovo. Mas eu posso fazer com os ovos quebrados uma omelete bem gostosa. Significa que a gente pode retomar uma relação, perdoando e amadurecendo. O amadurecimento é sem ilusões. Nós vamos perdoar verdadeiramente porque conhecemos aquele que nos ofendeu e ele também nos conhece. Então, esta omelete, o que vira depois da reconciliação, ela é uma situação de maior maturidade, de maior equilíbrio e que não vai ser a mesma coisa. Se a gente achar que perdoando volta tudo ao normal, não volta. Não é essa a expectativa que a gente tem que ter. Essa expectativa faz parte também das nossas ilusões, né? E quando existe essa reconciliação, a gente precisa fazer o perdão verdadeiro, que é aquele que não humilha. Posso perdoar alguém numa relação por uma falta muito grave e lembrar aquela pessoa o tempo todo daquilo que ela fez e de como eu fui boa por perdoar. Então é uma relação de superioridade sobre aquele que recebeu o perdão. Esse é um perdão falso. É uma reconciliação baseada na humilhação de alguém. Também não é o perdão. Na verdade, quando a gente perdoa realmente, nós temos um salto evolutivo muito grande. Porque todo acontecimento que nos causa dor, ele é realmente um grande desafio e uma grande alavanca que nós temos para crescer, para aumentar o nosso nível de consciência, para evoluir. E uma outra coisa que a gente diz sobre o perdão é assim, que existe a lei de causa e efeito, né? Não é vingança, mas existe a consequência dos erros, né? E eu lembro sempre de uma situação que aconteceu também comigo de um tempo atrás, quando a gente fazia parte de uma escola. E eu contei, acho que depois do que aconteceu, eu contei todos os anos, porque foi algo que me marcou demais. Então tinha uma turma que tinha uma senhora muito quietinha, parecia ser uma pessoa assim muito reservada, muito tímida, que ela nunca falava nada, não sabia nem como era a voz dela. E num dos temas de aula que tinha a ver com o perdão, ela levantou assim timidamente a mão querendo falar. E aí ela disse que o filho dela tinha sido morto num assalto. E que era um filho muito querido, muito companheiro.
e que ela sofria demais, ela tinha sofrido demais com a morte do filho. E que ela vivia numa situação de maior dor até ela conseguir perdoar aquele que matou o seu filho, que foi pego pela justiça e que estava na penitenciária. E ela disse assim que ela perdoou muito em função da mãe do rapaz que foi preso. E ela disse que sempre ela ia ter a imagem do filho dela como uma pessoa querida e companheira, e que ela tinha muita sorte de ser a mãe do que foi morto e de não ser a mãe do que matou. Então foi tão marcante isso para mim, que todas as vezes que eu falo a respeito do perdão, em todos os anos seguintes que tinha que dar aquela aula, eu sempre contava, porque é muito marcante você receber um ensinamento tão bem vivido por alguém, que se torna marcante por ser tão verdadeiro, né? Significa que naquilo que a gente está dizendo sobre as consequências, né? A gente pode perdoar, mas aquela pessoa precisa ser segregado da sociedade, ele precisa, de alguma forma, reparar o que ele fez, ser separado pela sua violência, ou seja, existe a consequência. Então, não significa que porque ela perdoou, ele não devesse ser retido. Assim como, se eu saindo daqui der uma batida com o meu carro no carro de alguém, eu posso até pedir perdão, mas eu vou ter que pagar o prejuízo para aquele que eu amassei o carro, né? São as consequências, né? E, na verdade, é assim, quando a gente fala do perdão, a gente fala também na reparação e na renovação, porque quando a gente consegue perdoar, a gente fica melhor, a gente fica com a saúde melhor, a gente vê a vida de uma forma diferente e a gente passa a ser mais, a olhar com mais compaixão para aquele que erra. Justamente perdoar, assim como nós precisamos do perdão. Mesmo que sejam coisas grandes, nós vamos aprendendo a perdoar. E fazendo as nossas reparações. Como é que eu posso reparar o mal que eu causei a alguém? E a gente sempre tem, assim, muitos exemplos. Figuras iluminadas que vieram nos dar grandes exemplos de grandes reparações. E só para terminar, eu sempre penso num exemplo que é o de Saulo de Tarso, que foi um grande perseguidor de cristãos, que perseguia furiosa e violentamente os cristãos, e quando ele teve o seu despertar, quando ele percebeu a presença de Jesus, ele despertou e dali para frente ele passou até o final dos seus dias naquela encarnação, levando a mensagem de Jesus por onde passava. Então nós vamos buscando, tem tantos exemplos, mas esse é um exemplo muito importante e bem conhecido de todos. E assim, eu queria terminar novamente agradecendo a oportunidade de estar entre amigos, agradecendo mesmo de coração que a gente tenha as bênçãos de Jesus, a paz de Jesus a todos nós. Muito bem. Nós que agradecemos, Elisete, pela sua presença aqui. Esperamos contar novamente com outras palestras, em outros programas, com a Elisete Leandrini, nos prestigiando aqui na Rádio Fraternal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau.